Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Ana. Hoje a aula é sobre Roma Antiga, tá bom? E antes da gente começar a aula, a gente precisa entender como que a gente conhece essa história romana. A gente sempre tá falando de Roma, gregos, fenícios, hebreus. Então, como que a gente consegue entender e compreender a formação do Estado e a formação da sociedade, dessa galera que viveu em um momento tão distante? Como que a gente consegue fazer isso? Bom, um dos primeiros fatos, uma das primeiras fontes que a gente consegue historicamente sobre esse povo, principalmente o povo romano, são documentos escritos, tá? Esses documentos escritos, eles são extremamente importantes. Um deles, que é um dos mais, é um dos que circularam em maior quantidade, né, e maior tempo em Roma, são os discursos de Cícero, tá? Esses discursos de Cícero, eles vão circular de 106 até 43 a.C., tá? Então, são discursos que vão ser amplamente divulgados na sociedade e utilizados para ensino também nas escolas, tá bom? É como se fossem regras de vivência, uma ideia da identidade romana, como surgem os romanos, tá? Esses documentos de Cícero são muito importantes. E eles foram, a gente consegue ter acesso a eles, até porque a ampla divulgação fazia com que os copistas, né, que esse documento fosse copiado de forma mais intensa. Outros documentos chegam a nós também pelos copistas na Idade Média, que eles vão pegar documentos romanos e vão copiar esses documentos para a gente conseguir ter acesso hoje em dia, tá? Mas aí tem aquilo, alguns documentos são copiados, outros não. Tem uma seleção do que fica pra gente também, tá? Então tem muitos documentos e muitas questões que a gente não conhece hoje em dia porque eles não foram ou amplamente divulgados ou copiados depois na Idade Média. Um dos documentos que são importantíssimos pra gente hoje em dia, principalmente para o estudo de gênero, são os documentos feitos por mulheres, poesias escritas por mulheres romanas que eram alfabetizadas e escreviam poesia. Só que esses documentos são difíceis de a gente encontrar porque eles não eram de interesse serem copiados ou serem amplamente divulgados. Então tem essa questão também, tá? E alguns documentos que eram proibidos também pela igreja, ou que ameaçavam de alguma forma a ideia cristã, também eram complicados de serem copiados, tá bom? Além dos documentos escritos, você tem objetos, como vasos de cerâmicas, que também tem desenhos, que mostram pra gente como era o consumo de azeite, de vinho, quem consumia, como consumia, a produção de trigo, como era feita. A gente tem pinturas também, tá? Geralmente, além das pinturas, a gente também tem inscrições feitas nas paredes. Então, nas paredes, as pessoas, geralmente pessoas de classes mais baixas, deixavam inscrições. Então, geralmente, assim, por não ter acesso, né, a um método oficial de escrita, eles eram alfabetizados, mas por não ter acesso ao método oficial de escrita, eles deixam nas paredes de Roma, nas paredes das cidades romanas, diversas inscrições, diversos recados, ou podem ser poesias, ou mesmo até apoio a políticos do Senado, tá? E muitas dessas propagandas políticas postas na muralha eram feitas por mulheres também, tá bom? Então, é muito comum você encontrar essas pinturas, essas esculturas e essas, vamos dizer, pichações, né? Essas inscrições em prédios antigos, tá? Uma outra forma muito tranquila da gente saber e que facilitou muito o conhecimento da vida cotidiana de Roma é a cidade de Pompeia. A cidade de Pompeia, em 79 d.C., ela foi atingida por uma grande erupção vulcânica, tá? Então, o vulcão Vesúvio, ele tem uma erupção e pega a população de surpresa. Nesse momento, a população, ela estava literalmente praticando a sua vida cotidiana e existem imagens em que as pessoas estão ainda em posições, ou dormindo, ou carregando um pão. Então a gente consegue, através desses vestígios deixados por Pompeia, que é uma cidade praticamente encontrada intacta, a gente consegue entender muito sobre a cultura romana. Tá? Lembrando também que a cultura romana não é uma cultura homogênea. Então, o que a gente aprende em Pompeia, a gente deixa
a gente faz uma generalização um pouco, né, no que se permite fazer, mas também a gente entende que algumas coisas são específicas de Pompeia e outras não, tá? Então, você consegue ver um pouco e entender um pouquinho como era a vida cotidiana nessa região, tá? Mas não dá pra generalizar tanto assim, tá bom? E aí, a gente vai pensar na formação da cidade romana, né? Como que essa cidade se formou? A gente tem duas lendas muito importantes, dois relatos mitológicos importantíssimos sobre a cidade de Roma. O primeiro relaciona a cidade de Roma a um grande guerreiro troiano, tá? Um grande guerreiro que vai na cidade de Troia, enfim, e luta na Guerra de Troia. E o outro, que é o mais conhecido, né, o mais popular até mesmo na época, era a ideia da lenda de Rômulo e Remo, tá? O Rômulo e Remo são filhos do deus Marte, o deus da guerra, e uma princesa chamada Rhea Silva. O nome dela é péssimo, porque você fala princesa e fala Rhea e parece que tá falando rei. Mas, enfim, é o nome dela. Uma princesa chamada Rhea Silva, tá? Que ela é filha do rei de Alba Longa. Alba Longa é um grande reino que existe nesse momento, tá? Nesse período da mitologia. Então, o que acontece? Esse rei tem um irmão muito usurpador, tá? E que queria que o poder fosse dele. Quando ele se vê ameaçado pelo nascimento de dois herdeiros, ele fica louco. E aí ele pega e tira o próprio irmão do trono, tá? Então ele vai acabar assumindo o trono, ele vai usurpar o trono, tá? De Alba Longa, vai assumir esse trono e vai obrigar a sua sobrinha, a Rhea Silva, a jogar as crianças ao relento. E aí a Rhea Silva vai deixar as crianças na beira do rio Tibre, tá? E essas crianças que vão ficar na beira do rio seriam para morrer, porque não era para elas estarem vivas, porque quem deveria, né, assumir agora o trono seria esse tio usurpador. Mas o que acontece com as crianças? Magicamente, uma loba aparece na beira do rio, amamenta essas duas crianças, dois recém-nascidos, alimenta eles e leva eles até uma família de camponeses em que eles são cuidados e criados até a sua maioridade. Aí, se você quiser racionalizar, aí é que tá o problema, né? Não dá pra racionalizar em cima de uma relação mitológica. Geralmente, quando a gente fala isso pros alunos, eles falam: ah, mas por que a loba não comeu as crianças? Seria o mais natural a se fazer. Mas a ideia não é você pensar racionalmente sobre a mitologia. A gente já entende que a diferença entre mitologia e pensamento racional. Mas a gente também tem que entender que na mitologia você tem um certo fundo de verdade. Então a mitologia ela tá ali para explicar alguma coisa que a gente não consegue explicar ou para criar uma identidade. Então, mesmo que todo esse discurso do Deus Marte com o rei, que nada disso tenha acontecido, mas ela cria uma identidade romana. Ela cria uma identidade romana ligada a grandes reis, né? Que é o rei de Alba Longa, um reino enorme. Então, você liga a fundação de Roma a uma família real, liga a fundação de Roma a um ser divino, que é esse Deus Marte, que é o Deus da guerra, é um Deus guerreiro, e também vai fundar Roma, a identidade de Roma, em outro detalhezinho que a gente vai chegar daqui a pouco, tá? Quando esses dois meninos, o Rômulo e Rêmulo, estão grandinhos, eles vão até o reino de Alba Longa, tiram o tio do poder e devolvem o poder ao rei Númenor, tá? Que era o rei que estava anteriormente, tá? Ao seu, vamos dizer, seu avô, tá bom? Eu sei que o parentesco é complicado, parece até aquela família que fica um tendo filho com o outro, é uma complicação pra entender, mas enfim. Eles vão até lá e aí eles entendem que eles têm a função divina de criar um novo reino, um novo império, uma nova região. Que região é essa? A região romana. Então, quando eles vão criar esse reino romano, eles vão criar isso abençoados pelos deuses. Só que o Rômulo tem um pouquinho mais de bênção dos deuses do que o Remo.
Então o Rômulo fica com as partes melhores do reino. Então ele vai escolher as áreas mais férteis, as áreas melhores, e o Remo fica com as piores áreas da região. Remo não vai ficar feliz com isso, eles vão entrar em atrito, e o Rômulo, para proteger a fundação do Estado Romano, mata o seu próprio irmão. Olha que situação complicadíssima. Mas a ideia aqui é justamente essa, é você mostrar que a identidade romana ela está fundamentada tanto na ideia de uma ligação divina com o deus da guerra e tanto com o próprio Rômulo, que mesmo com um grau de parentesco, ele preferiu dar mais valor ao Estado romano do que a sua própria família. Então o Estado romano ele vale a pena. Então você cria um sentimento de nacionalidade e você cria um sentimento também de guerreiros. Então eles são guerreiros, eles são naturalmente guerreiros e fortes. Porque para alguém para fazer isso, pelo menos a percepção da época, é que a pessoa deveria ser muito forte, tá? Tranquilo? Porém, né, nem toda história é tão legal assim, seria mais legal. Mas as descobertas arqueológicas contam pra gente que a história da fundação de Roma, na verdade, é uma história de ocupação da Península Itálica, tá? É uma ocupação feita por alguns povos de etnias diferentes. Os povos etruscos ocupavam o norte dessa Península Itálica. No centro você tinha algumas migrações de povos indo-europeus, como sabinos, latinos e alguns gregos também que já ocupavam a região. Então, para a arqueologia e para a história, a fundação de Roma está ligada à interligação cultural, né, vamos dizer assim, entre esses povos etruscos, latinos, sabinos e os próprios gregos também, tá? Então a cidade de Roma é fundada em 753 a.C. e a gente não tem ainda o nome do primeiro rei. Então se acredita que pode ser, olha bem, se acredita que pode ser que o primeiro rei de Roma seja Rômulo, tá? Ou não sabemos ainda. Mas, enfim, a ideia o nome, né, a nomenclatura do primeiro rei, do primeiro estadista, a gente não tem ainda com certeza, tá? Mas a gente consegue, enfim, acertar algumas coisinhas, principalmente pensando na própria lenda, tá? As lendas e as mitologias são criadas depois que você já está vivendo em sociedade, para construir uma identidade nacional, tá? Ou uma identidade romana, tá bom? Que não é vinculada só ao nacional que a gente tem hoje em dia, não, tá? Então a monarquia romana, ela vai de 753 a.C. até 509 a.C. também, tá? Roma foi fundada por esses etruscos, latinos e sabinos, tá? Nas margens ali do rio Tibre. O rio Tibre, ele nasce... Eu acho que você está lembrando do rio Tibre quando a gente fala de Mesopotâmia. Você vai falar, caraca, no mesmo lugar? Não, mas o rio tá chegando, tá? Calma. É porque a gente fica meio tipo, meu Deus do céu, gente, o que tá acontecendo? Será que tem dois rios com o mesmo nome? Que rolê é esse, né? Mas enfim, o rio Tibre, ele nasce, né, nas montanhas da Itália central, tá? Então, nessa região central, eles vão acabar criando a sociedade romana, tá? Os solos do litoral e próximos ao rio são extremamente férteis, então isso facilita muito a ideia da ocupação, tá? Criando uma abundância de vegetação e facilitando muito a agricultura e a criação de gado, tá? Sendo até um dos apelidos da região chamada de Terra dos Vitelos, por causa da criação intensa de gado, porque era muito mais fácil você criar gado nessa região litorânea, tá bom? Então, nesse primeiro momento da construção da monarquia, a gente tem a construção de fortificações, alguns aquedutos, algumas obras são feitas nesse momento, tá bom? E o latim se transforma a língua corrente, tá? O latim acaba vindo com uma forma muito forte e é isso mesmo, o latim acaba vindo muito forte em relação a essa população e se torna a língua principal dessa nova sociedade romana, tá? O que acontece? Essa região, ela é formada
por 2 ou 3 etnias diferentes, que elas vão começando a se transformar em romanos, porém as diferenças ainda permanecem, tá? Então entenda, ser romano não exclui a sua origem étnica nesse momento ainda, tá? Então vamos lá, né? O domínio etrusco fez com que, o domínio, né, da monarquia etrusca fez com que os reis nobres, latinos e sabinos, se unissem em uma revolta e tentassem retirar do poder essas lideranças etruscas. Principalmente por quê? Porque os últimos reis etruscos estavam se aproximando demais da população. Então eles estavam governando com apoio popular, fazendo principalmente legislações ou algumas modificações que facilitavam a vida dessa população de classe mais baixa. E isso irritou profundamente os nobres. Então os nobres se organizam sob a liderança de Brutus e acabam organizando uma revolta contra os Tarquínios, tá? O último rei etrusco no poder é o próprio rei Tarquínio. Esse rei Tarquínio, o nome dele era Tarquínio mesmo, o próprio rei Tarquínio, que é a revolta dos dos Traquinos, com o rei Tarquínio, meio complicado. Mas enfim, esse rei Tarquínio, ele vai ser deposto do poder, tá? Por essa nobreza, que vai criar uma nova forma de governo para garantir que os seus poderes sejam respeitados. Que nova forma de governo era essa? Os romanos, a partir de 509, no final da monarquia, não podiam mais ouvir falar em rei, em monarquia, em governo centralizado, porque eles tinham pavor e horror a isso, justamente porque lembravam dessa ideia de poder absoluto voltado para a população mais pobre, tá? Então isso gerou um certo ranço, vamos dizer assim, na população nobre. E aí eles acabam fundando uma nova forma de governo, que é a chamada República Romana, para poder manter seus privilégios e também para evitar as aproximações com as classes mais populares, tá bom? Então, nesse novo momento, nessa nova forma de governo, República Romana, que vai de 509 até 27 a.C., a gente vive novas formas de administração nessa Roma antiga, tá? Que novas formas são essas? Agora você não tem mais uma monarquia, você tem principalmente a ideia de um senado que é controlado por patrícios, que são esses nobres, para garantir seus privilégios. Então a grande ideia é, quando a gente pensa, né, república, poxa, vamos entrar em um regime de igualdade, né, governo de todos. Aí que tá, o todos romano não é o todos que a gente conhece hoje. Na verdade, nem o nosso todos é um todo muito bom, né? Mas, enfim. Então, esse governo republicano, ele vai ser formado como? Vão ter 2 cônsules, tá? Que são 2 cônsules, tá? Pra quem não entendeu, porque às vezes eu travo minha língua, então eu falo muito rápido. Então, 2 cônsules que são escolhidos pelo Senado. Então, olha a importância do Senado aí. Esse cargo, ele não era vitalício, tá? Eram cargos anuais que iriam trocando. Então, esse cara administrava o poder militar e o poder civil. Então, eram 2 para facilitar a administração e não ter mais aquela ideia de monarquia. Lembra que eu falei para vocês que Roma está ali com um problema, um ranço de monarquia, de poder na mão e de poder na mão de uma pessoa só? Então, é exatamente isso. O Senado, ele é o quê? O Senado é formado por nobres com renda muito elevada, tá? Muito elevada mesmo. O cargo no Senado não é vitalício, você tem eleições, tá? Então não é garantido que o seu filho vai ser um cara lá no Senado, não tem nada disso não. Só que, provavelmente, como seu filho é um nobre, né, e os nobres são poucos, a gente tem essa, né, não é vitalício no papel, mas na realidade as famílias, elas continuam controlando o poder, tá? Então esse Senado, ele é criado, essa república, na verdade, é criada para garantir os poderes dos patrícios e literalmente escalonar a sociedade, tá? É nesse momento da República Romana em que a sociedade vai começar a ser escalonada, principalmente a partir da sua renda, tá? E da sua profissão. Uma coisa importante, aos senadores era proibido fazer comércio. Apesar de que, né, eles lucravam muito com o comércio, né, às escondidas, mas não era legal você fazer comércio porque o comércio era tido como uma atividade de baixo escalão, né, e eles não eram tão
baixos, assim. Mas eles lucravam pra caramba, tá? Com esse negócio. Não se engana muito, não, tá? Não faz, mas por baixo do pano tá fazendo. Então, beleza. Além dos 2 cônsules e do Senado, que é o mais importante, você tem alguns outros órgãos também que são criados e outros cargos que são criados nesse momento. Que são os questores, que são tesoureiros, os predores, que são os carinhas da justiça, responsáveis pela aplicação da justiça, os censores, que controlam ali, né? Censor não tá fazendo censo, não, tá? Igual o censo 2010 aqui no Brasil. O censor, nesse caso, ele tá controlando os contratos e controlando a validade das leis que estão sendo organizadas pelo Senado, tá? E tem também o cargo de pontífice, né? Que é um chefe do sacerdote. Aí a gente não sabe se essa nomenclatura de pontífice veio antes da criação da Igreja Católica ou depois, ou posterior. Então, eu prefiro chamar de chefe dos sacerdotes porque você tem menos probabilidade de tá aí trazendo uma coisa nova pro passado, tá? Então é melhor você falar chefe dos sacerdotes que você tem menos garantia aí de... Quer dizer, mais garantia de não fazer besteira, tá? Então vamos lá. Nessa pirâmide social, quem tá organizado, né? Os patrícios são os primeiros, tá? Que são os nobres, proprietários de grandes terras. Você tem os clientes é como se fosse aquele parente chato que fica atrás de você. Por exemplo, você ganha na loteria. Ai, que coisa péssimo. Você ganha na loteria. Aí vem aquele monte de parente atrás. Então, cliente. Mentira, não é isso não, tá? Foi péssimo meu exemplo. Meu Deus do céu, gente, eu tenho que criar exemplos melhores. Mas os clientes, eles são ligados aos patrícios. Eles podem ser parentes dos patrícios também, tá? Isso é possível. Então, eles podem ser ligados aos patrícios por forma de parentesco ou não. Mas eles são pessoas bem próximas e protegidas desses nobres, tá? Mas eles não são nobres, tá bom? É o parente chato da... Você ganhou na telecena, aparece um parente chato pra encher o saco. Mas, enfim... A plebe. A plebe eram homens livres, comerciantes, artesãos... tudo que você tem de que você possa imaginar de profissão é a plebe, é a galera. É o galerão, tá? É todo mundo, praticamente. Então, a maior parte da sociedade é formada pela plebe. E temos uma outra camada também, que nesse período republicano vai crescer muito exponencialmente, que são os escravizados. Esses escravizados, eles não são, lembrando sempre, a gente tá falando de escravidão antiga. A escravidão antiga não é uma escravidão racializada. Porque quando a gente fala do escravo, a gente sempre tende a pensar no pretinho. Não é assim, tá? Escravidão antiga é diferente da escravidão moderna. A escravidão antiga era feita por dívidas ou por, enfim, alguma coisa que você fez de errado, dívidas ou perda de guerra, tá? Perdeu a guerra, você pode virar escravo daquela pessoa. A escravidão não passava para o seu filho, e assim não era de hereditário, os castigos eram extremamente limitados, então não era assim também, tá? Então vamos com calma, tá? Bom, os patrícios, eles eram uma aristocracia, tá? O nome patrício, ele vem de aquele que tem antepassado, aquele que tem pai. Então, não é que o plebeu não tivesse pai, mas o pai do plebeu não é importante. Olha que coisa dura de se dizer. Mas o pai do plebeu, tá tão difícil aqui. O pai do plebeu, ele não era uma figura importante. Ele não tinha um nome na sociedade romana. Então ele não trazia um nome, não trazia a nobreza junto com ele, tá? A nobreza é de berço nesse momento. Então os patrícios, que são aqueles com pais, usam o seu poder para ter terra, tá? E para explorar essa terra, principalmente a partir desse momento com o processo de escravização, tá bom? Então eles dominavam o Senado, mantinham seus privilégios e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Então, elite no topo e o resto da galera lá embaixo tentando ali se matar pra virar elite, né? Engraçado isso, né? Meio, talvez, sei lá. Talvez um déjà vu, não sei. Mas, enfim. A partir do ano de 1450... A partir do ano de 450, os plebeus eles vão conseguir alguns direitos políticos nesse Senado. O Senado continua sendo uma instituição criada para garantir os direitos dos patrícios.
Mas esses patrícios percebem que os plebeus fazem parte da maior parte da sociedade. E algumas revoltas de plebeus que ameaçaram até mesmo sair do território romano, sair da cidade de Roma, fizeram com que os patrícios cedessem a algumas exigências, tá? Então, os plebeus vão conquistando alguns direitos a partir das suas próprias revoltas que eles vão organizando. Que direitos são esses que eles vão conquistar a partir de 450 a.C.? Primeiro direito que é importantíssimo é de ter uma lei escrita. A gente vai pensar, tá, uma lei ok, mas a lei falava o quê? A ideia de ter lei escrita é todo mundo, todo mundo ter direito a saber o que está escrito na lei. Não fica gaguejando. Não fica Não é Não fica lá à vontade lá dos patrícios, tá? Vocês entenderam? Não consegui falar. Deixa eu falar. Não fica à vontade e é o direito do patrício. Então, se você tem a lei e você conhece a lei na língua, né? Você tem ela escrita em algum lugar, você sabe o que você pode reclamar, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Se você é punido de forma injustamente, você tem como recorrer, porque tem uma lei escrita. Não fica nessa coisa aí jogada dos patrícios poderem inventar leis ou então fazer leis a hora que eles quiserem, tá bom? Então isso é muito importante, porque limita o poder do patrício sobre o plebeu. A primeira lei, que é bem mais conhecida, que se chama Lei das 12 Tábuas, tá? Literalmente, aí uma lei na tábua. Porém, era uma lei que estava em acesso e deixava as pessoas saberem o que estava acontecendo, tá? Isso facilita muito e exerce uma certa limitação. Veja bem, certa limitação, tá? O patrício não perdeu o poder que ele tinha, em momento nenhum. Mas você consegue conquistar algumas coisas. Além disso, eles conseguem abolir a ideia da escravidão por dívida. Então, se você deve a algum patrício por algum empréstimo que você fez ou alguma coisa, você agora não se torna mais escravo desse patrício. E também a gente tem a criação de um cargo muito importante, que é o cargo de tribuno da plebe. Esse tribuno da plebe, ele tem direito ao veto a qualquer lei patrícia que seja elaborada no Senado. Então, ele está no Senado, ele é um dos participantes do Senado e ele pode vetar ou propor algum tipo de lei, tá? Aí a gente tem que ver se isso na prática realmente era tão usual assim, tá bom? A gente não tem ainda totalmente a garantia de que na prática isso se tornou usual. Mas ao que parece sim, porque os plebeus, principalmente plebeus enriquecidos, conseguem algumas modificações aí na sua vida. Além disso, é criada uma Assembleia da Plebe também, que propõe algumas medidas para o Senado. E também a coisa mais importante, eu acho que para você conseguir ascender socialmente, é o casamento entre nobres e plebeus, tá? Então, esses nobres e plebeus agora podem se casar. O nobre, será que vai querer casar com um plebeu? Pode ser que sim. Porque a ideia de nobreza é uma nobreza daquela ideia, né? De aquele com pai, ou de berço, de nascimento. Só que o plebeu enriqueceu tanto, não todos, tá? Alguns plebeus enriqueceram tanto com o comércio, que eles estavam extremamente ricos. Então, era um casamento vantajoso, tanto para o plebeu, tanto para o nobre. Então, essa forma de casamento é uma forma que vai facilitar um pouco a vida dos dois, tá? E a gente também precisa lembrar que a sociedade romana não é uma sociedade extremamente fechada em relação a mobilização social, não, tá? Essa não é uma sociedade totalmente fechada. A sociedade romana, pelo menos a sociedade romana até ali o final do Império, ela não é uma sociedade tão fechada assim. Ela passa a ser fechada depois, a gente vai ver por quê, tá? Então, a gente tem uma forma de cidadania no Estado de Roma, né? Uma cidadania bem ampla e flexível. Então, os libertos agora, a partir dessa lei, podem participar da Assembleia da Plebe, podem participar da política. Os seus filhos
também podem participar. Aí depende do momento, tá? E depende da situação também. Mas o que é importante de entender? Que essa sociedade romana aqui não é uma sociedade extremamente dura. Ela é uma sociedade que permite uma cidadania mais flexível. Então, a partir desse momento, eles vão percebendo que, com o enriquecimento, com o crescimento do comércio e com a anexação de novos territórios, era necessário, sim, você ter uma cidadania mais flexível. Tá? Não quer dizer que todos poderiam ser eleitos ou que todos poderiam votar, mas eles se tornavam romanos. Então, isso era muito importante, tá? Essa flexibilidade, tá bom? Então, durante o período republicano, né, durante o seu auge desse período, a gente tem um comércio que se expande muito, muito mesmo. A gente tem o controle das rotas comerciais no Mediterrâneo, tá? Então, esse período romano, essa República Romana vai dominar tanto o comércio quanto o comércio no Mediterrâneo, vai começar a se expandir, vai ter a circulação de moedas e de objetos de luxo também. Eles vão comprar e vender objetos de luxo, madeira, cobre, estanho, para você fazer o ferro, prata, pele, queijo, tudo isso. E esse comércio e o recolhimento do imposto pelo Estado, né, das áreas anexadas, vai fazer com que esse Estado seja muito grande, tá? Muito grande mesmo. E vai trazer toda a ferramenta necessária para que esse território seja expandido, tá bom?